Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje é em Êxodo, no capítulo 5. Faraó aumenta a opressão sobre o povo de Deus. No término do capítulo 4, Moisés e Arão chegam ao Egito e eles vão primeiro conversar com os líderes hebreus, que era uma das preocupações de Moisés, convencer o povo de Deus de que era Deus mesmo que os estava mandando. E o capítulo termina com Moisés e Arão falando ao povo, Arão falando por Moisés e fazendo sinais e maravilhas que Deus o havia empoderado, a Moisés. Ele chega e fala ao povo e faz os sinais e termina o capítulo com o povo crendo, acreditando que Moisés era um enviado de Deus, que Deus estava agora ali para abençoar e libertar o povo, e termina o capítulo com eles se prostrando diante de Deus no chão em adoração, porque aguardava o livramento de Deus. Esse capítulo agora já vai ser voltado para Faraó. Arão e Moisés indo até Faraó. Eram as duas partes que preocupavam Moisés. Como convencer o povo de Deus e agora como convencer Faraó de libertar o povo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor? Para que eu o obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. De início aqui, Arão e Moisés vão a Faraó, passam a mensagem de Deus, porque eles dizem: assim diz o Senhor, para Faraó deixar o povo ir para o adorar. E a resposta de Faraó, ela traz assim para nós muito do que nós cristãos vivemos hoje. Porque Faraó responde: Deus? Que Deus é esse? Eu não conheço desse Deus, não. Aliás, o povo hebreu tem um Deus? Se esse povo tem um Deus, eles devem estar precisando. Eu estou aqui meditando como Faraó, né? Eles devem estar precisando ter um Deus do Egito, porque eles têm Deus e eles são escravos, trabalham sobre fardo pesado. Que Deus é este? Essa foi uma indagação de Faraó, dizendo: nem sabia que o povo hebreu tinha um Deus. E esse Deus do povo hebreu é muito fraco, que deixa o povo passar por tudo que ele está passando. E essa palavra fala muito no nosso coração. Porque quantas vezes nós somos questionados por conhecidos, por familiares: que Deus é esse que você serve? Deixa esse Deus. É melhor você estar no mundo. Você diz que serve um Deus todo-poderoso, mas você está passando por essa luta que você está passando? Tem muito Faraó no nosso caminho hoje. Mas tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus sabe o que Ele está fazendo. E o demorar de Deus parece ruim. Parece não, é ruim, é doloroso.
mas temos vitória lá na frente, porque o que Deus faz é perfeito e no fim somos abençoados e o nome do Senhor é glorificado. E no verso 3, eles insistem: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como fazia antes. Eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. A resposta foi muito contrária ao que eles estavam buscando. Nós começamos a servir a Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, começamos fazendo tudo certo, lançando fora o pecado, lançando fora o Egito das nossas vidas, e todo animado, todo esperançoso. De repente, vem os faraós na nossa vida, de repente, vem as provas, as lutas e tudo parece que fica pior. Na verdade, podemos dizer, tudo fica pior. E isso leva muitos a questionar a Deus. Mas como assim? Não estou entendendo nada. Na verdade, não é para a gente entender. É para a gente crer, é para a gente ter esperança e não desespero. E nós vemos um outro ponto aqui em Faraó, muito materialista. O objetivo dele era construir seus celeiros, suas cidades, ali com aquele trabalho escravo. E ele vê assim, o povo querendo tirar uns 3 dias de folga. Isso era inadmissível para ele, que só queria buscar o interesse financeiro. Vemos isso também hoje nos nossos dias. Muitos patrões, até pessoas que trabalham por conta própria, nunca querem folga, só querem obter, adquirir. E a vida passa, a família também, e as pessoas não usufruem daquilo que Deus coloca para elas, e a única coisa que vem na frente é trabalho, é ganhos, é adquirir. E Faraó, é claro, não era diferente. E por causa disso, os hebreus são chamados de preguiçosos, né? Agora eles tinham que procurar a sua própria palha para fazer os tijolos. Sem a palha, o tijolo não teria a consistência, a liga que era necessário. Mas buscando a palha, eles perderiam tempo. O problema não era procurar a palha. O problema é que eles estavam exigindo que a cota fosse a mesma. Como? Se eu vou tirar mais uma parte do meu tempo para procurar a palha, como que a cota vai ser a mesma? Era uma coisa impossível. Mais suor,
mais lágrimas, mais sangue, né, daqueles trabalhadores. Os feitores e capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhe darei palha, saiam, recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de juntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida, quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: porque tratas os seus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do próprio povo, respondeu Faraó. Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Então a ordem de Faraó é passada aos seus feitores, e aqui nós vemos também que havia líderes do próprio povo hebreu que ficava como responsável pelo trabalho, e era cobrado diretamente deles a produção. E esses líderes, eles estavam também sendo espancados e interrogados porque o trabalho não estava saindo como antes. E esses líderes, eles tomam uma atitude. Eles vão a Faraó. Um erro muito grande que nós cometemos. Não é simplesmente o erro de ir a Faraó, mas é o erro de não ir a Deus. Eles vão querem resolver o seu problema em Faraó. Foi ele que passou o encargo, foi ele que dobrou o jugo, o peso sobre a vida deles. E eles vão a Faraó, contam a história para Faraó, justificam para Faraó, e Faraó entende? Não, foi ele que quis as coisas dessa maneira. Mas o que nós aprendemos com isso? Nós temos que apresentar as nossas demandas para Deus, ir até Ele. Estava injusto? Estava difícil? Estava. Mas não é a homens que nós devemos procurar. Em primeiro lugar, apresentar as nossas razões, apresentar as nossas demandas para Deus, porque Ele é quem vai nos justificar. E, por fim, Moisés vai falar com Deus. Aqui nós já vemos uma coisa certa. No verso 22, Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao Faraó para falar ao teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertastes o povo. Moisés toma uma atitude certa. Ele vai questionar, ele vai falar a Deus e apresenta toda a questão para Deus. Ele aqui, na verdade, não estava orando a Deus, ele estava apresentando a Deus a sua questão, a sua indignação, porque ele fala que, mas o Senhor me colocou aqui, é para me libertar o povo, e agora o povo está sofrendo mais,
Mas como assim? Aí nós temos que lembrar da palavra de Deus a Moisés, lá na sarça. Em momento algum, Deus falou para Moisés que seria fácil. Pelo contrário, Deus falou para Moisés que o coração de Faraó seria endurecido, estaria endurecido, e só depois de muitos do poder de Deus sendo ali liberado, executado contra o Egito, é que Faraó libertaria o povo de Deus. Não foi prometido nada disso para Moisés. Moisés está sendo injusto aqui ao falar sobre isso, não é? Mas Deus também para conosco, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Não é prometido para nenhum de nós, para ninguém no reino de Deus, que as coisas serão fáceis. Mas é prometido que o Senhor estará conosco todos os dias. É prometido que o Senhor vai à nossa frente, que vai endireitando os nossos caminhos, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas, e nisso nós podemos ter esperança, esperar pelo melhor do Senhor nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.